E aí, pessoal do segundo, vamos estrear essa aula online aqui, dando continuidade à matéria. Antes de a gente parar as aulas, a gente estava na apostila 13, fizemos toda a parte teórica de termoquímica, só que a gente ia entrar na resolução de exercícios. Como vocês têm uma lista para entregar, e essa lista é a continuação da matéria, eu vou resolver alguns exercícios com vocês de termoquímica para que vocês relembrem aquilo que eu expliquei em sala, certo? Então eu escolhi em geral exercícios extras, então não escolhi nem o de aula nem os propostos. Então dentro dos exercícios extras, vamos ver como é que resolve cada situação da termoquímica, certo? Então vamos lá, no primeiro, a questão do Enem, ele fala: os sistemas de cogeração representam uma prática de utilização racional de combustíveis e de produção de energia. Isso já se pratica em algumas indústrias de açúcar e de álcool, nas quais se aproveita o bagaço da cana, um de seus subprodutos, para a produção de energia. Esse processo está ilustrado no esquema a seguir. Então ele foi mostrando aqui todo o esquema, vamos ver o que ele vai perguntar, né? Ele fala: entre os argumentos favoráveis a esse sistema de cogeração, pode-se destacar que ele, letra A, otimiza o aproveitamento energético ao usar queima do bagaço nos processos térmicos da usina e na geração de eletricidade. Então a gente tem aqui do combustível da indústria, cana-de-açúcar, passa pelo processo, extrai o açúcar e extrai o álcool, sobra o bagaço. O bagaço da cana é queimado nas caldeiras, o calor ajuda no processo e também gera eletricidade, certo? Por isso que a letra A está certa, né? Otimiza o aproveitamento energético. Aquilo que seria resíduo, que seria lixo, é utilizado para diminuir os custos da empresa energeticamente falando. Então a letra A satisfaz essa questão. No segundo exercício, ele fala: a dissolução de NaOH sólido em água provoca um aumento de temperatura. Todas as afirmativas sobre esse processo estão corretas, exceto uma única é errada. Ele já falou para você que provoca aumento da temperatura. Então, colocar o NaOH sólido em água esquenta a água, esquenta o frasco, libera calor. Então, vamos colocar aqui, ó, letra A. É acompanhado por liberação de energia. Sim, né? Se esquentou o sistema, liberou energia. A energia que estava sobrando vai para o meio reacional. Letra B. É descrito pela equação NaOH sólido formando NaOH aquoso mais calor. Quando o calor está do lado dos produtos, quer dizer que ele foi liberado. Se ele tivesse sido absorvido, ele estaria do lado dos reagentes, que não é o caso. Então, liberação e aqui também liberação. Verdade. Letra C. Lembra que ele quer errada, né? Letra C. É descrito pela equação NaOH sólido gerando NaOH aquoso com ΔH menor do que zero. Toda liberação de energia tem ΔH negativo, porque é um processo exotérmico ou exotérmico. Então a letra C também está correta. A letra D ele fala que é endotérmico. Não é verdade, ele queria errada, né? Porque não absorveu o calor, liberou. E ele fala que é mais rápido a uma temperatura mais alta. É que no gráfico o NaOH mostra uma dissolução que você aumenta o calor, ele vai facilitar a solubilidade. Tanto que o pessoal que faz sabão, né, que usa soda cáustica, que é o NaOH, faz numa lata no fogo, quando faz de forma caseira, aumentando aí a solubilidade. Então, no caso, realmente é exotérmico, ΔH negativo. Certo? Nessa reação, eu dei um print na sua apostila do enunciado, ele só errou aqui, ó. Aqui NaCl, ele colocou o L subscrito também. Então você lê aqui como cloreto de sódio, tá? Ele fala: dada a reação ácido clorídrico mais NaOH, formando NaCl mais água, ou seja, ácido mais base, sal mais água, com um ΔH negativo, ou seja, exotérmico, liberando 13,8 quilocalorias para cada mol. Beleza. Determine a quantidade de calor envolvida na produção de 117 gramas de cloreto de sódio. Produção de 117 gramas. NaCl é um produto, certo? Considere as massas molares em grama por mol do sódio igual a 23, do cloro igual a 35,5. Eu fiz aqui a mão, que era mais fácil do que fazer no slide, né? O que a gente tem?
NaCl tem massa molar 58,5 gramas por mol, que é 23 mais 35,5. Ou seja, na equação que está balanceada, eu tenho que a cada 1 mol de NaCl libera 13,8 quilocalorias. Então, se eu tenho 58,5 gramas em 1 mol, esse 1 mol posso trocar por 13,8 quilocalorias. Então, 58,5 gramas corresponde a 13,8 quilocalorias liberado. Ah, não preciso colocar o sinal negativo aqui? Não. O sinal negativo e positivo é só para dizer se foi absorvido ou liberado. Você pode colocar entre parênteses aqui, liberação, liberado, exotérmico, que está tudo certo. Beleza? Só que ele não perguntou para 58,5. Ele perguntou para 117. Então, 117 do NaCl, X em quilocalorias. Vai fazer as continhas, vai chegar no valor de 27,6 quilocaloria do NaCl para essa massa com liberação de energia. Beleza? Poderia apresentar menos 27,6? Poderia, não tem problema nenhum. De qualquer maneira, está dizendo que é liberação. Então, aqui é uma questão de estequiometria aplicada à termoquímica, que é bem comum na prova também. A próxima questão, ele fala do acetileno, que é um gás, né? Então ele coloca, o acetileno é um gás de grande uso comercial, sobretudo em maçaricos de oficinas de lanternagem. É que aqui no estado de São Paulo a gente não costuma falar lanternagem, a gente fala de funilaria, mas ele está querendo dizer isso. Assinale a opção que corresponde à quantidade de calor fornecida pela combustão completa de 5,2 kg de acetileno, que ele deu a fórmula para você, falou que é C2H2, certo? Que é chamado de etino também, né? A 25 graus Celsius. Sabendo-se que as entalpias de formação a 25, ou seja, na mesma temperatura, são. Ele deu entalpias de formação. Só que na equação como um todo, ele falou combustão completa, né? Quando ele fala combustão completa, só tem formação de CO2 mais água. Porém, quem está formando é CO2 mais água, então entalpia de formação. Porque o C2H2 e o O2 está quebrando. Se ele deu entalpia de formação e aqui é quebra, a gente vai ter que trocar o sinal do que ele forneceu para esses dois caras, e não para esses que realmente estão sendo formados. Então ele deu aqui do CO2, da água e de C2H2. Por que ele não deu do O2? Quando ele não dá da substância simples, quer dizer que é zero. Quer dizer que foi feito na condição padrão, apesar dele não ter falado nada aqui. E ele deu as massas molares de hidrogênio 1, carbono 12. Então vamos ver a resolução dessa questão. Bom, a equação está aqui. Do lado dos reagentes é quebra e do lado dos produtos é formação. O ΔH pode ser calculado, uma das maneiras é a entalpia de quebra mais a entalpia de formação. Eu coloquei de novo aqui para a gente lembrar os valores que ele forneceu. C2H2, lembra que ele deu entalpia de forma, né, de formação. C2H2, ele falou que para formar é mais 54,2. Como aqui está quebrando, a gente troca o sinal. Em geral, as quebras são positivas, mas aqui a gente tem uma exceção à regra, e se ele forneceu assim, você utiliza do jeito que está no enunciado. Como aqui é quebra, ele deu de formação, a gente troca o sinal. Além disso, ele deu 54,2 quilocaloria para cada 1 mol. E o índice do balanceamento é 1 mol, então não precisa multiplicar por nada. O O2 ele não deu, porque é zero, então 5 sobre 2 vezes 0 dá 0. Mas, agora a gente vai para o lado da formação. Eu tenho 2 mol de CO2 sendo formado. CO2 é menos 94,1 para formar. Mas isso é para cada 1 mol. Como eu tenho 2, fica 2 vezes menos 94,1. Mais a água. A água tem apenas 1 mol. E ele disse que para formar é menos 68,3. E como está formando, menos 68,3 vezes 1, que não precisa colocar, já que é 1 mol. Certo? Agora é resolver a conta. Resolve aqui essa multiplicação, toma cuidado com a regra de sinal. Você vai chegar num ΔH para essa equação da combustão completa do acetileno de menos 310,7. Uma coisa que você pode olhar é o seguinte, se ele falou combustão, independente do número, o sinal tem que ser negativo, porque não existe nenhuma combustão que absorve calor. Toda combustão libera, por isso que tem que dar negativo, né? Então deu menos 310,7 quilocalorias por mol. Só que a pergunta não era essa. A pergunta era a quantidade de calor liberado em 5,2 kg de acetileno. Então, o que a gente vai ter? O C2H2, ele deu a massa do carbono e do hidrogênio, a gente vai calcular 26 gramas por mol.
certo? Então, 26 gramas para cada 1 mol. Só que a gente viu que para cada 1 mol libera 310,7. Então, a gente vai substituir aqui, ó, e fica a cada 26 gramas liberam 310,7 quilocalorias. É a mesma ideia de não ter que colocar o sinal negativo aqui na conta em si, que eu coloquei a palavra liberado, certo? Como ele perguntou para 5,2 quilos, que eu passei para grama, já que aqui a unidade é grama da massa molar, eu vou achar o valor X de calorias liberado para a massa perguntada. Fez as contas corretamente, isso dá 62.140 quilocalorias de energia liberada nesse processo, que se você estiver acompanhando pela apostila, vai dar a alternativa E aí na questão, certo? Também é uma questão bem comum para as provas primeira e segunda fase. Essa outra é de entalpia de ligação. Então ele fala que o metano, o principal componente do gás natural, é um importante combustível industrial. A equação balanceada de sua combustão está representada na figura a seguir. Então você não tem que preocupar com o balanceamento. Se ele falou que está balanceado, beleza. Consideram-se ainda as seguintes energias de ligação em kJ/mol. Então ele deu aqui a energia do carbono simples hidrogênio, 416. Ah, mas ele não deu o sinal, porque você vai ter que avaliar. Se estiver quebrando, é positivo, porque a quebra é endotérmica. Se estiver formando, é negativo, porque a formação é exotérmica. A formação libera calor, certo? Ele deu a carbono dupla O, 805, O dupla O, 498 e O simples hidrogênio, 464. E ele pergunta, utilizando-se os dados anteriores, que são esses, e a equação, calcule a entalpia de combustão do metano em kJ/mol. Ou seja, de toda essa equação, que ele foi bonzinho até e colocou a fórmula estrutural, ele quer o valor do ΔH. Em geral, eles dão a equação sem a fórmula estrutural, daí você constrói as fórmulas estruturais para enxergar certinho que tipo de ligação está sendo formada e que tipo de ligação está sendo quebrada. Então vamos ver. Copiei a equação aqui, ó. Se você olhar, vamos olhar para o lado das quebras. As quebras acontecem do lado dos reagentes. Então aqui eu tenho 4 ligações carbono simples carbonos rompidas. Carbono simples carbono. São 4 vezes 416 positivo, porque quebra. Eu tenho também aqui, ó, 2 ligações oxigênio dupla oxigênio, que cada uma vale 498, então 2 vezes 498, positivo, porque também é quebra. Quando a gente vai para o lado dos produtos, a gente tem formação e não quebra. Então aqui, ó, o coeficiente estequiométrico é 1, eu tenho 2 ligações carbono dupla oxigênio. Então 2 vezes 805, porém negativo. Por que negativo? Porque é formação, e formação libera calor, libera energia. Aqui, ó, na molécula de água, eu tenho O simples H, O simples H. Eu tenho 2 ligações desse tipo dentro de uma molécula de água. Porém, eu tenho 2 moléculas de água. Então, 2 vezes 2 ligações vão ser 4 tipos dessa. Oxigênio simples hidrogênio, que vale 464, está sendo formado, então é negativo. Então, 4 vezes isso. O total de quebras é mais 2.660. E o total de formação é menos 3.466. É só somar as duas agora para descobrir o ΔH da equação da combustão do metano. ΔH é a entalpia de quebra mais a entalpia de formação. Toma cuidado com o sinal sempre. E isso vai dar menos 806. Lembra que eu falei no exercício anterior que se é combustão tem que dar um valor negativo, porque tem que ser energia liberada. Então, menos 806 kJ por mol. Por que por mol? Porque é para 1 mol de CH4. Aqui o coeficiente estequiométrico é 1. Então, esse é o valor que ele queria, certo? Nessa outra questão, ele vai falar da lei de Hess, que é também uma das questões bem mais aí importantes para a prova dentro da termoquímica. Então, a Cies Granhill falou: o elemento químico tungstênio, que o símbolo é W na tabela periódica, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Então é aquele fiozinho que quando ele se rompe a lâmpada não funciona mais, né? Quando ligado a elementos como carbono ou boro, forma substâncias quimicamente inertes e muito duras. O carbeto de tungstênio, que é o WC, que é um sólido, muito utilizado em esmeris. Quem não sabe o que é esmeril?
Se você já viu alguma imagem, alguma coisa na televisão, principalmente aquele desafio sobre fogo, quando os caras estão afiando uma lâmina, eles passam numa pedra que está girando e sai faísca. Aquilo é um esmeril, certo? Beleza. Então, muito utilizado em esmeris, lixas para metais, etc., pode ser obtido pela reação. Então, ele vai reagir 1 mol de carbono grafite mais 1 mol de tungstênio sólido, formando 1 mol do carbeto de tungstênio, que é o que ele falou aqui, sólido também. Por meio das reações a seguir, calcule o ΔH de formação para o WC sólido. Ele quer saber o ΔH dessa reação. Para isso, ele deu 3 equações com ΔH conhecido e 3 equações balanceadas. Então, a gente vai ter que manipular essas 3 equações para chegar na equação global, que é essa. E ao final tem que sobrar só esses elementos e nessas proporções estequiométricas. Se não acontecer isso, está errado. Lembra que a gente só pode cortar elementos do mesmo estado físico e na mesma quantidade dentro da lei de Hess. Então fica assim a resolução. Quer ver? A primeira, eu preciso de 1 de carbono grafite como reagente. E eu tenho 1 de carbono grafite como reagente. Então eu vou manter essa equação. O segundo elemento está resolvido o grafite. O segundo elemento eu preciso de 1 de tungstênio sólido como reagente. E aqui eu tenho 1 de tungstênio sólido como reagente. Então, também eu vou manter essa equação, porque atende à minha necessidade. E agora, eu preciso de 1 de carbeto de tungstênio sólido como produto. Porém, aqui eu tenho 1 de carbeto de tungstênio sólido como reagente. Então, eu vou ter que inverter essa segunda. E lembra que se eu inverter a equação, eu vou inverter o sinal também. Então, a resolução fica assim, fazendo as alterações que eu falei antes. A gente vai cortar o CO2 gasoso, um CO2 gasoso, 1 de cada um. 1 do trióxido de tungstênio, com 1 de trióxido de tungstênio. Corta aqui, tem uma observação de um MMC aqui. 3 sobre 2 mais 1 de O2 estão do mesmo lado, por isso eu somei. Dá 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2 de um lado de O2, mais 5 sobre 2 do outro lado, Cancelei eles, cancelei o oxigênio. O que sobrou? Exatamente o que eu precisava. 1 de carbono grafite, mais 1 de tungstênio sólido, gerando 1 de carbeto de tungstênio sólido. Sobrou a equação global, que é essa que ele tinha pedido aqui, exatamente ela. Se você fez as alterações do ΔH necessárias, que no caso era trocar o sinal da equação que a gente inverteu, é só somar o ΔH, tomar cuidado na conta, e aqui deu menos 38 kJ por mol, ou seja, uma reação exotérmica. Essa era a resposta para essa questão da lei de Hess. Certo? Beleza. Então a gente fez uma revisão aí das questões de termoquímica e é só fazer os propostos agora como tarefa. Até mais.